Olá, boa tarde. Boa tarde. Fim de feriado violento no trânsito. 6 pessoas morreram e 9 ficaram feridas num acidente entre uma van e uma carreta em Minas. Em São Paulo, um carro se parte ao meio depois de bater num poste. Rio de Janeiro. A polícia investiga mais uma morte depois de um procedimento estético. A Turquia faz buscas no consulado da Arábia Saudita para investigar o desaparecimento de um jornalista. A ONU alerta. O Iêmen está à beira da pior crise de fome no mundo em 100 anos. A Europa sofre com inundações e a passagem de um furacão. O Palácio de Kensington anuncia que Meghan Markle está grávida do primeiro filho. A habilidade de um piloto durante um pouso dramático na Inglaterra. E aqui no Brasil, um surfista salva um filhote de baleia preso numa rede de pesca. O Jornal Hoje está começando. Uma pesquisa feita em 120 municípios do Brasil revelou um hábito preocupante dos brasileiros. Quase metade toma remédios sem prescrição médica. Veja na reportagem de Aline Oliveira, de Fortaleza. Basta sentir uma dor de cabeça, um mal-estar e muita gente corre para o lugar errado. Tomo um remedinho e deito um pouco. Quando eu sinto dor de cabeça, eu tomo um comprimidozinho mesmo e de boa. Ir à farmácia antes de procurar um médico é um costume para 40% dos brasileiros. A automedicação foi o tema de uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas em 120 municípios de todo o Brasil. É um alerta, para que tenha cuidado. O medicamento tem realmente a sua indicação, tem o seu uso indicado, direcionado corretamente, a forma correta, mas todo medicamento pode trazer sim uma possível toxicidade. A Winnie usava remédio para quase tudo sem consultar um especialista, até o dia em que tomou um susto ao repetir um medicamento prescrito para ela no passado. De repente, minha mão começa a tremer, o meu corpo começa a tremer, me dá uma falta de ar mais do que eu já estava e o coração acelerou. No hospital, o médico confirmou a causa dos sintomas. Realmente examinou, mas disse é do remédio. Recomendou, parar imediatamente, claro, não usar mais, pelo menos naquele momento, e me confirmou que também foi a dose. Os pesquisadores também questionaram os entrevistados sobre um outro hábito bem ruim dos brasileiros: buscar na internet um diagnóstico e indicações do que tomar. Eles descobriram que a automedicação é bem mais comum entre as pessoas com mais instrução, ou seja, quem tem nível superior toma mais remédios por conta própria do que os que têm apenas o ensino fundamental. Mas qualquer medicamento pode fazer mal, mesmo os que parecem simples. A coisa é você fazer de acordo com a prescrição médica, Foi feito um estudo para saber o que é que fazia bem e o que é que não fazia bem para o organismo. 100% dos medicamentos podem fazer mal se não tomados de forma correta. Historiadores acreditam que estão no caminho certo para comprovar o lugar da chegada dos primeiros judeus a Salvador. A pesquisa começou com a descoberta de uma antiga peça doméstica. A reportagem é de Eduardo Oliveira. A banheira foi descoberta há 10 anos nesse hotel, que funciona no casarão do século XVII, ao lado de uma das mais antigas igrejas do Brasil. O gerente do lugar diz que foi um judeu ortodoxo quem primeiro levantou a hipótese de que aquela banheira poderia ser, na verdade, uma mikve, usada em rituais sagrados do judaísmo. Eu não sabia o que era mikve, mas isso, na realidade, se batia com as informações de que tinha muitos cristãos novos aqui na região do centro histórico, na realidade na Bahia, no Nordeste. Os cristãos novos eram judeus convertidos à força ao cristianismo no século XV. O judaísmo era proibido pela Igreja Católica, inclusive a prática dos banhos sagrados realizados na mikve. Tem a função de purificação para a mulher, de um lado, para conversões, de alguma forma, se usa a mikve, tem que tomar esse banho ritual. Há alguns anos, um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual da Bahia e também da USP começou a estudar a banheira. Algumas descobertas chamam a atenção e despertam ainda mais a curiosidade.
como, por exemplo, o uso desse tanque para captar água da chuva, ou seja, água pura, como determina a tradição judaica. Toda a dimensão, volumetria, profundidade, queda d'água, tudo indica que aquilo é uma mikve. Mas para ser uma mikve, ela teria que ter o uso religioso, né, o ritualístico, e isso a gente não sabe se teve ou se não teve. Para deixar tudo ainda mais misterioso, os historiadores descobriram um processo aberto naquela época pela igreja contra um português que morou aqui nessa região, bem próximo ao casarão. Segundo o processo, esse português ensinava a uma mulher práticas religiosas judaicas, inclusive o famoso banho ritual, que acontecia numa mikve. Se for confirmado que aquela banheira é uma mikve, o estudo sobre a presença judaica no país ganha um novo sentido. O vestígio material mais antigo seria esse, caso a gente comprove, com bases arqueológicas e históricas, que aquele equipamento é de fato uma mikve judaica. Mais de 5 milhões de brasileiros têm algum tipo de limitação auditiva. Mas um implante está ajudando essas pessoas a escutar de novo ou até pela primeira vez. A reportagem é de Mauro Anchieta. O gingado da capoeira é novidade para ele, assim como a maioria dos sons. Eduardo ouvia muito mal até 3 anos atrás, quando fez o implante coclear. Hoje, até o convívio com os colegas da escola é diferente. Melhorou depois da cirurgia. A comunicação da palavra. Situações de perigo. Desde sexta-feira, quando começou a operação, até hoje, foram registradas mais de 3.000 ultrapassagens irregulares. Bilhões de libras em armamento pesado para a Arábia Saudita desde março de 2015. Muitas dessas armas foram usadas em ataques. A perspectiva do mundo é a educação em tempo integral. Ou seja, manter a criança na escola tempo integral para que ela possa conviver, se socializar. Nessas universidades para atender mais estudantes. Dá para colocar muito mais aluno nessa infraestrutura do que tem. O grande entrave é a permanência. Então já é gratuito o ensino nessas universidades. O que a gente tem que fazer é oferecer... O Bolsonaro do PSL visitou um batalhão da PM durante a manhã. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, passou o início da manhã em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Às 10h30, Bolsonaro saiu para ir até a sede do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, em Laranjeiras. Que isso é possível. Afinal de contas, não temos outro caminho. Assim sendo, encerrando, muito obrigado a todos vocês. Mais de tudo, pela confiança por parte de muitos. Pode ter certeza, em chegando, teremos um dos nossos lá em Brasília. Ele listou algumas propostas de campanha. Disse, o brasileiro desta vez terá a opção de escolher um presidente que pegue firme contra a bandidagem. Digo-lhes que estamos juntos na construção do Brasil que merecemos. A seguir, Meghan Markle e o príncipe Harry esperam o primeiro filho. Quebrou a diversidade na cidade de São Paulo, contando a história de amizade entre 5 garotas. Na categoria Reality, quem concorre ao prêmio Emmy é a 2ª temporada do The Voice Kids, vencida pelo cantor Thomas Machado, de 9 anos. O próximo bebê real deve chegar na primavera do hemisfério norte, que começa no fim de março. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle chegaram a Sydney para um tour de 16 dias pela Austrália e ilhas do Pacífico. Os médicos alertaram.